Olá, você que nos assiste. Então, o livro, que na verdade é livreto, né, porque é bem curtinho, bem pequenininho, que possui apenas 27 páginas, e tipo 27 páginas porque tem, né, umas 4 páginas só de imagens, né, então bem curto mesmo. É este, Los Ángeles y el Ángel de la Guarda. Tá em espanhol. Antes de você começar a ficar com medo ou reclamar, ou dizer que não sabe falar espanhol ou não sabe ler espanhol, eu já digo, eu também não sei falar espanhol, eu não hablo nada, né? O que eu falava de espanhol era só cantando as músicas de Rebelde. Então, né, eu não sou fluente em espanhol nem nada, né? Eu sinto enorme tranquilidade no inglês, mas no espanhol eu sou um zero à esquerda. Mas sim, dá para ler. E eu vou provar para vocês que dá para ler. Antes de mais nada, novamente fazer menção e agradecer à Alexandria Católica, porque foi de lá que eu tirei esse livreto, né? Eu não faço parte da Alexandria Católica, nem eles estão me patrocinando, nem nada do tipo, né? Eu conheço, acho que foi em 2015 que eu conheci na internet. Então, né, só fazendo uma menção, né, de dizer de onde eu tirei esse livro, né, esse PDF para ler gratuito foi lá, né? Então, se vocês quiserem ir lá no site, né, no blog lá do Alexandria Católica, fiquem à vontade. Na própria postagem do Alexandria Católica diz que está em espanhol, pero es fácil leer. É fácil ler. Então é isso. Vão lá, façam ajuda, né? Façam, divulguem, ajudem como possam a Alexandria Católica. Então, Os Anjos e o Anjo da Guarda foi escrito por esse doutor B. Martins Sanches, professor de Sagrada Escritura. Mas, assim, não tem muitas informações, né? Porque aparentemente não é uma digitalização, né? Então parece que foi digitado mesmo o conteúdo, né? Então eu não consegui encontrar o ano que foi publicado esse livreto, né, informativa. Eu sei que a autorização eclesiástica, né, da igreja lá, né, foi de 2007, né? Mas com certeza esse texto deve ser mais antigo, né? E eu fui querer saber, né, quem é esse cara, esse doutor B. Martins Sanches, né? Quem é ele, né? Que autoridade ele tem para falar sobre o assunto. E aí, pesquisando, eu descobri que ele era um padre, né? Presbítero Dr. Benjamin Martins Sanches, ok? Então, e sim, né, aparentemente essa disponibilidade desse livreto em PDF foi através do apostolado mariano. Né, aqui uma breve história do padre Benjamin Sanches, né? Ele nasceu em 1905, prestou serviço militar na Guerra Civil, em 1936, né? E aqui conta a história dele, né? Então, só consegui encontrar fontes em espanhol, né? Então, né, eu não encontrei essas informações em português. E ele chegou a falecer em 2005, né? Então, quase que ele completava, né, 100 anos de vida, 100 anos de idade. Enfim, para provar para vocês que você não precisa ser fluente em espanhol. Porque assim, gente, as pessoas dizem, o espanhol é parecido com o português, é fácil. Mas não, quem estuda a língua sabe que existem os falsos cognatos, né? Que palavras que você vê em espanhol que você acha que sabe em português e quando vai olhar o significado e a tradução é uma coisa totalmente diferente. Isso confunde a cabeça e muda o sentido da frase, do texto, enfim.
né? Mas para vocês terem noção, eu nem tenho dicionário em espanhol. Eu tenho um dicionário em inglês, né? Porque eu estudo, gosto de estudar inglês, mas espanhol nada, zero à esquerda. E eu disse, tá bom, vou ler, né? 27 páginas, não vai ser tão torturante. E realmente não foi, né? Tá aqui, essas são as únicas palavras que eu tive que pesquisar a tradução no Google Tradutor para saber o significado. Ah, mas o Google Tradutor traduz as coisas erradas, não é de confiança, é melhor um dicionário e não sei o que. Pessoal, eu não traduzi frase nenhuma, eu só peguei essas palavras isoladas, porque na leitura da frase você, né, entende, né? Às vezes só uma palavrinha no meio de um parágrafo de uma frase que você não tem segurança e não sabe o que é que significa aquilo. Então foi justamente isso. Estas palavras, eu pesquisei só essas palavras, eu não coloquei a frase, porque a frase dá para entender. E aí, pesquisando só essas palavras, aí você, né, compreende toda a informação do texto. E aí, né, obviamente, para vocês verem, né, que eu realmente não conheço nada de espanhol, porque iso e ubo, né, o verbo fez, fazer, ser, né, era do passado, eu não sabia. Aroja lança, se turbo eles temos um probleminha aqui. Aqui talvez eu não faço ideia, mas se turbou é perturbado. Porque aqui talvez não esteja na mesma ordem, né? Mas ele ficou perturbado, preocupado. Alabanças, louvar, dar glória a Deus. Envidia é inveja. Cribarlos, peinerar, né? Aqui quando na passagem bíblica que estava falando do trigo, né? Estobar, impedir, e testifique, testemunhar, né? Então, só essas palavras que eu não sabia e que eu fui atrás e que eu entendi o contexto. Então, aqui, bora lá. Eu já tinha citado, né, no vídeo anterior sobre o espiritismo, né, do Frei Boaventura, eu falei sobre a conduta, né, dos demônios, que estudando, né, a demonologia e também nos outros livros, né, de demonologia que eu já fiz vídeo aqui no canal, sobre, né, os demônios e tal, mas você entende, os demônios são anjos caídos, né? E aqui esse livreto de anjos também se estuda, porque são duas vertentes que não se separam, que é a demonologia e a angeologia, né? Que a angeologia é o estudo dos anjos. E eu tenho também esse livro de angeologia, que é do Padre Antônio Fortea, que também é exorcista. Né? O mesmo Padre Antônio Fortea, que escreveu o livro Suma Demoníaca, sobre demonologia e exorcismo, escreveu, né, o Livro dos Anjos, sobre angeologia. Eu ainda não fiz vídeo sobre esse livro, mas pretendo fazer futuramente. Né? Já li o Suma Demoníaca, já li umas 2 ou 3 vezes, o Angeologia li apenas uma vez. Né? E aí, né, por quê? Por que eu fui atrás do presbítero, né, do padre Dr. Benjamin Martins Sanches? Porque, né, eu fui ver realmente se a doutrina bate, né, porque esse padre Benjamin Sanches, né, espanhol, e o padre Antônio Fortea, agora eu não lembro se ele é italiano, enfim, né, em anos diferentes, né, o padre Antônio Fortea é recente, né, Padre Antônio Fortea ainda está vivo, né, nem é tão idoso assim, né, enquanto que o padre Benjamin Martins Sanches já é falecido. Né, para ver se, né, essas ideologias, essas teorias deles se batem, para você ver, né, como o ensinamento da igreja é casado, interligado entre si. Então, né, esse livreto, que realmente é muito pequenininho, 27 páginas, né, sobre os anjos, angeologia e o anjo da guarda, são pequenas frases e informações
bem resumidas e condensadas do livro de angeologia do padre José Antônio Fortea, né? Então, né, eu realmente não lembro quantas páginas tem o livro de angeologia, mas, né, com certeza mais de 100 páginas, né? Então você vê que, né, esse conhecimento permanece, né? Nenhum vai se contradizer nenhum do outro. Pronto, vamos continuar por um erro de gravação. Então, né? Então, senhores, nada mais é do que o quê? Esse pequeno livreto, né, bem pequenininho, bem curtinho, né, do padre Benjamin Martins Sanches. É como se fosse um resumo muito enxuto, muito resumido, né, de uma publicação futura que o padre José Antônio Fortea faria sobre angiologia, né? Então, né, se você quer aprender sobre anjos, anjo da guarda e angiologia, né, esse livreto de 27 páginas é maravilhoso. E, novamente, não precisa saber espanhol. Então, vá lá no Alexandria e leia. Aqui eu só vou colocar trechos que eu achei interessantes, que eu destaquei, né? Eu fiz questão de não colocar em português, traduzir, para mostrar, eu tirei o print, para mostrar para vocês que não é difícil entender esse texto escrito do jeito que está aqui, ok? Então, para de colocar limitação na sua cabeça de dizendo eu não sei falar espanhol, eu não sou capaz, eu sou burro. Tenta, para poder reclamar depois. Não vá reclamar sem ao menos tentar. Então, né, assim, de forma assim bem sucinta, né, por que anjo? O que é que significa o nome anjo, né? E aí anjo é mensageiro ou enviado, né? Então, o anjo, o nome anjo em si, trata-se da profissão do anjo, né? Trata-se do seu trabalho, né? Do seu ofício e não de sua natureza, que, né, o autor cita, né, Santo Isidoro. Que anjo é o nome do seu trabalho, do seu ofício, né, da sua função e não da sua natureza, porque a sua natureza é espírito. Né? O autor trata, né, que Santo Agostinho vai se tratar e se referir aos anjos, que você quer saber o nome da natureza dos anjos? É espírito. Mas você quer saber a sua função, o seu trabalho, o seu ofício? É anjo, né? Então, como é que nós podemos dizer, né? Você chama o carteiro de carteiro, né? A profissão que ele exerce. Em outra citação, né, o autor fala da hierarquia dos anjos, né, faz até a citação bíblica também, que nem todos os anjos, né, são iguais, e que aí vai ter, né, tronos, dominações, principados, potestades, e em outra passagem que nem foi citada, né, os serafins, os querubins, né, e mais na frente, né, ainda vai se dizer que antes de tudo, né, antes da criação, antes do ser humano, né, primeiro foi os anjos, a criação, a gente entende isso, né, na ordem da criação de Deus, né, e que os anjos são apenas espírito, os anjos não têm corpo, diferentemente de nós, seres humanos, que temos espírito e temos corpo. Mas, lembrando, os anjos não são perfeitos, né? O autor cita, né, desde a criação, que Deus dá liberdade aos anjos e coloca os anjos à prova, né? Vocês querem me seguir de boa vontade ou não? E aí a gente vai entender que depois, né, desse cisma, dessa não subserviência a Deus, é que
os anjos caem, né, de forma figurativa, no sentido de que se afastam da vontade e da graça de Deus. Aí aqui, né, já é o autor, né, que traz que os estudiosos, né, sagrados das Escrituras, eles têm como um acordo que os anjos não foram criados sucessivamente como nós, né, que ao tempo todo que pode, né, uma criança ser concebida, uma nova alma vai ser gerada, vai ser criada. E aí, segundo o autor, esses intérpretes sagrados foram criados todos no primeiro dia da criação e ao mesmo tempo, né? Porque, diferente de nós, seres humanos, né, que Deus decidiu que nós, seres humanos, precisamos, né, de uma conjunção carnal para poder gerar o corpo, para aí poder gerar o espírito da pessoa. Os anjos, por serem só espíritos, não dependem de gerar corpo para nada, então, quando Deus criou os anjos, foi, né, de um momento só, de uma vez só. E quantos são esses anjos, né? Qual a totalidade? 1.000, 10.000, 10 milhões, 10 bilhões, 10 trilhões, 10 quadrilhões, 10 quintilhões, né? Então, você pode colocar aí os números matemáticos para brincar. O autor cita, né, o livro de Daniel, falando, né, que os anjos serviam a Deus em milhares de milhares e que os que assistiam a Deus, né, ajudavam e serviam a Deus milhões de milhões, né? Então, Daniel capítulo 7, versículo 10. E no livro do Apocalipse, né, fala que o número dos anjos, né, ao redor do trono era um número de miríadas e miríadas, milhares de milhares, né? Naquela citação que faz-se, né, a referência à quantidade de anjos que existe supera a quantidade de estrelas que brilham no céu, a quantidade de grãos de areia que tem em todas as praias do mundo, né? Então, se você for colocar isso num número, né, matemático, e você for usar notação científica, vai ser o quê? 10 elevado a 1000, 10 elevado a Google, enfim, né? Relembrando que quando houve esse cisma, né, dos anjos, um terço, né, usa-se essa referência, né, um terço das estrelas caíram do céu, né? Então, da totalidade de anjos criados, não foi metade, né, mas um terço, né, menos. Então, um terço, 33,33%, né, se afastaram de Deus e não quiseram servir a Deus. Temos aqui São Dionísio Areopagita. Por que eu trouxe ele? Por causa dessa citação do autor aqui, né, onde ele vai citando Santo Tomás e São Dionísio, né, que Santo Tomás diz que o número dos anjos supera todas as coisas corporais e o número dos homens que viveram e que viverão, né? Então, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo e todas as pessoas que viveram no passado e todas as pessoas que vão viver até o mundo, né? Até o final de tudo, ainda assim os anjos serão maior quantidade, né? E maior que o número de estrelas do céu e das areias do mar, né? Que no caso das areias, né, o grão de areia do mar, né? E da copa das árvores, né, das folhas de todas as árvores, né? Então aí essa citação também já é de São Dionísio Areopagita. E aí fala-se da hierarquia, né, da separação de 3, né, classes de hierarquias dos anjos, né? Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e os anjos, né? E aí esses últimos, né, que se chamam os anjos custódios ou anjos da guarda, né? Angeles custódios, no português seria como se fosse anjo guardião, né? Anjo protetor, né? Que custódia
é aquele que guarda, né? Aquilo que protege. E eu achei assim essa imagem belíssima. Essa imagem tem na ilustração, né, nesse livreto que está lá no Alexandria Católica, e essa imagem pega a página toda, né? Então assim eu achei muito bonita, porque assim é um desenho bem feito. Eu gostei. Ele vai fazer, né, uma citação breve de cada anjo, no caso também de cada arcanjo, né? Miguel, Rafael e Gabriel. E que também, coisa interessante, né? Citando pelas Sagradas Escrituras, só se sabe o nome de três: Miguel, Rafael e Gabriel. Né? Às vezes, se você pesquisar na internet oração dos Santos Anjos, aí você vai ver páginas não católicas, né? Ou páginas de uma espiritualidade ecumênica que mistura de tudo um pouco, né? Cita Miguel, Rafael, Gabriel, mas também cita outros anjos, né? Tipo Uriel, Azazel. O povo também começa a misturar com as ficções, né? Castiel e não sei o que. Então fica colocando nomes e aí bota uma terminação EL, né? El, como se isso validasse o nome do anjo, né? Então, se você vê católico, né? Católico, se você vê esses nomes aí de anjos esquisitos que você nunca viu, cuidado, né? Citações bíblicas somente três, né? E aqui ele fala, né? Micael, quem como Deus, né? Que é o significado no hebraico, quem como Deus, né? Que é quando o arcanjo Miguel fala isso, né? Na luta contra os anjos caídos. E aqui, né, outras citações, né, eu gosto, tipo, é bem curtinho, mas o autor sempre gosta, né, de trazer de onde ele tirou a passagem, né, o livro, o capítulo e o versículo também. E aqui aquela citação sobre a criação dos anjos, né, a queda dos anjos, né, por que eles se tornaram demônios, né, porque a gente fala aqui da liberdade de Deus, quando Deus dá o livre-arbítrio. Porque quando Deus cria os anjos não imediatamente viram a face de Deus. Porque, bora lá, Deus é Deus, né? A partir do momento em que qualquer criatura visse a face verdadeira de Deus, ela jamais se voltaria contra Deus. Porque Deus é amor, Deus é apaixonante. Né? Então, aquela criatura perderia toda e qualquer liberdade, né, de escolha, porque ela se prostraria e adoraria Deus. Né? Então, quando Deus cria os anjos, ele não mostra a sua face imediatamente. Né? Antes, e aqui, né, o autor brinca maravilhosamente com as palavras, né? Antes dos anjos gozarem a visão beatífica da face de Deus, os anjos foram colocados à prova. Uma prova, obviamente prova moral, né? Porque como anjos não têm corpo, não seria prova física, né? Mas uma prova de intelecto, já que os anjos, seres espirituais, têm inteligência. Né? Então, uma prova moral para merecê-la, né? Para saber se eles realmente mereceriam, né? Estarem diante de Deus e verem a Deus. Né? E aí que onde houve esse rompimento, né? Por isso que houve a queda dos anjos, porque tudo bem, os anjos foram criados, os anjos, né? Todos os anjos sabem que Deus existe, né? Mas quando Deus coloca esses anjos à prova e eles têm total liberdade e eles não viram a face de Deus, né? Os anjos, uma parte, né, dos anjos começaram a duvidar. Vixe, tudo bem, nós fomos criados por Deus, mas será se vale a pena seguir esse Deus e obedecer esse Deus e servir esse Deus? Né? Então, houve aí essa prova moral e essa perversão do intelecto, né? Que aí os anjos, né, se afastaram e se recusaram a seguir a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus. Né?
E aí o que aconteceu, né? Após esse embate, esta batalha, né, quando houve realmente, né, o prazo e a decisão, né, os anjos que quiserem se afastar vão para longe de Deus e os anjos que quiseram servir ficam com Deus, né? Aí só depois desse momento, né, dos anjos terem passado por essa provação moral, né, aí Deus revela sua face aos anjos, né? E aí agora sim, né? Os anjos que estão no céu, né? Os anjos realmente bons, né? Contemplam a Deus, né? Já veem Deus, né? Na sua plenitude. E obviamente os que rejeitaram a Deus nunca viram a Deus, e por isso também aquela crítica de que os demônios não podem se arrepender ou voltar atrás, ou os demônios não podem pedir perdão. Não existe uma chance de Deus perdoar os demônios e se reconciliarem, né? Porque eles já tomaram essa decisão, né? Por escolha dos próprios anjos caídos. Mas lembrando, esse aprofundamento, esses detalhes, né, de como ocorreu essa batalha, né, de que anjos foram para o lado do bem, depois para o lado do mal e trocaram de lugares e não sei o que, né, é bem mais detalhado no livro sobre angiologia do padre José Antônio Fortea. E por que que o arcanjo Miguel, né, diz que é o líder, o general? Por que que tem a imagem dele pisando no dragão, que é Satanás? Porque, né, Miguel, né, liderou, né, tomou a frente da batalha, né, de servir a Deus, né? Então ele é que estava liderando os anjos fiéis a Deus. E aqui, né, o autor sempre traz também, né, documentos da igreja, então o Concílio 4 de Latrão, onde os anjos maus ou os demônios foram criados bons por Deus. Então Deus não criou o mal, né? Embatendo, né, aquela temática ateia, né, dos ateístas de dizer se Deus é bom, por que Deus criou o mal? Por que Deus criou o demônio, né? Se o demônio faz mal, Deus criou tudo bom. Toda a criação de Deus é boa. E os anjos todos eram bons. Só que Deus deu uma liberdade, uma escolha para eles. E aí teve alguns que escolheram, né, rejeitar a Deus. E Deus é a pura bondade, né? Então, se os anjos rejeitaram a Deus que é a bondade, né, então restou a esses anjos, né, seguirem o caminho oposto. Então, né, os anjos foram criados bons, mas se fizeram maus por eles mesmos, por sua própria culpa, por sua própria escolha, né? Por sua própria liberdade, né? Porque naquele determinado momento eles tiveram essa liberdade de escolher servir ou não a Deus. Hoje eles não têm mais essa escolha, né? Os demônios não podem mais voltar atrás e se arrepender, entende? Enquanto que nós, seres humanos, não, né? Enquanto nós estamos vivos, né, nós temos, enquanto a vida, a esperança, né? Então, enquanto estamos vivos, ainda podemos nos arrepender dos nossos pecados e tentar nos reconciliar com Deus, né? Para os demônios, isto já não é mais possível. Sobre o arcanjo Gabriel, né, o autor diz que lá no século IX, a festa de São Gabriel era junta com a festa da Anunciação. Até porque faz sentido, né? Gabriel anunciou a Nossa Senhora. Só que o Papa Bento XV fez uma reforma, né? Estendeu por toda a igreja. Mas lá no Paulo VI, lá em 1969, a sua festa foi trazida, mudada, modificada para 29 de setembro, né, para se juntar com a festa de São Miguel e São Rafael. Aí já faz a festa de logo todos os três anjos citados na Bíblia, né, dos três anjos, dos três arcanjos, né?
que é aí dia 29 de setembro, que é a festa dos Santos Anjos, né? Inclusive, dia 29 de setembro é quando termina a quaresma de São Miguel, né? Nós estamos em agosto, vai começar agora em agosto, dia 15 de agosto, né? A quaresma de São Miguel, 40 dias, termina dia 29 de setembro. Né? Quaresma de São Miguel, criada por São Francisco de Assis e que hoje nós tentamos imitar para fazer penitência e rezar mais e nos aproximarmos mais de Deus, não somente no Advento e não somente na Quaresma. Santo Agostinho, falando sobre o conhecimento, a inteligência e o poder dos santos anjos, né, ele afirma que os anjos sobrepujam, então se sobressaem em perfeição em relação às demais criaturas criadas por Deus, né? Se tratando de que, o ser humano é inteligente, tá, tudo bem, o ser humano é inteligente, mas um anjo tem mais inteligência do que qualquer ser humano, né? Você entende, né? Então, por ser por espírito e intelecto, a inteligência dele é muito mais desenvolvida. E aí, na passagem de Mateus, né, ele diz que uma afirmação de Jesus Cristo conforma isso, né? Porque quando perguntam para Jesus quando será o final dos tempos, né, Jesus diz assim, nem a um Los Angeles conhecem, então nem os anjos, nenhum dos anjos, ninguém dos anjos conhece o dia nem a hora do último juízo. Né? Então, Jesus fazendo essa afirmação dizer que não, nem os anjos conhecem, né? Nem os anjos sabem, né? Então, se nem os anjos sabem o dia do juízo final, vocês, réis humanos, querem saber? No sentido de que a inteligência e a compreensão, né? O intelecto angélico é superior ao intelecto humano. Mas tem um santo que fala, eu não sei se é São Padre Pio, eu sei que é um santo sacerdote, que fala que se os anjos pudessem sentir inveja, né, os anjos bons, né, fiéis a Deus pudessem sentir inveja, né, de nós seres humanos, eles sentiriam por uma coisa, né, não porque o ser humano tem corpo, ou porque o ser humano pode sentir o sabor dos alimentos ou se alimentar, ou pode sentir calor ou frio, não é isso. A inveja que os anjos sentiriam, né, dos seres humanos, se fosse possível, seria por causa da Eucaristia. Porque realmente é uma coisa que os anjos não podem fazer, né? Só nós, seres humanos, podemos fazer. E aí a gente vê, né, o quão prediletos, né, nós seres humanos somos na visão de Deus, né? Porque Deus nos cria a sua imagem e semelhança e nos presenteia com o seu Filho Jesus e nos permite poder comungar o próprio Deus, o próprio corpo de Deus, né? O corpo e o sangue de Jesus. Então, eu realmente não lembro quem é esse santo que fala isso, que se os anjos, né, fiéis a Deus pudessem sentir inveja, seria por causa da comunhão, da Santa Eucaristia. E aqui fala da força, né, da qualidade, do poder dos anjos, né, que aqui tem as citações, né, do Antigo Testamento que, né, das pragas do Egito, né, que um só anjo bastou para levar a vida dos primogênitos do Egito e que também um só anjo levou, né, a vida de não sei quantos mil assírios lá do exército do rei Senaqueribe, lá no livro de Isaías. Enfim, né, para relatar o fato de que são espíritos, têm inteligência maior, têm conhecimento maior e, claro, com a permissão e a graça de Deus, podem realizar coisas maiores que nós, seres humanos.
E aí, vários santos, né, fazem essa afirmação que nós, seres humanos, né, aqui, tudo bem, bora lá, né, nada de preconceito, né, os hombres, né, então, os homens, mas não homem do sexo masculino, tá, gente? O ser humano, os homens, a criação de Deus humana, fomos feitos para ocupar as cadeiras deixadas vazias no céu pelos anjos maus, né? Então, se 1/3 dos anjos se afastou de Deus, né? Então essas cadeiras vazias serão ocupadas por nós, filhos de Deus, né? Batizados, tementes a Deus, para ocupar lá. Lembrando, gente, né? Metáfora, né? O céu não é necessariamente olhar para cima, um lugar de cima, ou um lugar físico, concreto, que tem mesa, que tem cadeira, né? Você entende que essas cadeiras vazias não são cadeiras de ouro, né, vazias flutuando lá nas nuvens, não, né? Mas para dizer que Deus, né, preparou um lugar para todas as suas criaturas e que algumas dessas criaturas se afastaram e rejeitaram, no caso, né, dos anjos caídos, e que nós, seres humanos, temos, né, com a graça de Deus, a possibilidade de estar neste lugar, né, com Deus, né, no céu, né, e preencher aquilo que outras criaturas deixaram abandonadas para trás. Falando sobre tentações, e aqui já falando também, né, dos anjos caídos, Santo Agostinho diz que um cachorro atado numa corrente não pode morder, a não ser que a pessoa se aproxime do cachorro, né? Ah, cão que ladra não morde. Sobre as tentações, do sentido de que, eu sofri uma grande tentação, Satanás entrou no meu corpo, me possuiu, me fez cometer um homicídio, né? Não existe isso, tá, gente? Tudo bem, bora lá. Quando a gente estuda demonologia, a gente vai saber, né? Infestação demoníaca, vexação demoníaca e possessão demoníaca. Isso aí são outras coisas, claro. Possessão existe sim, mas são casos muito raros. Mas da justificativa do ser humano, né, de dizer que é a culpa do demônio, né? O demônio me seduziu, me tentou. O demônio é um cachorro que me mordeu, né? Para dizer que, sim, claro, né? Deus dá a liberdade, né, do demônio e dos demônios nos tentarem, sim, verdade. Mas eles não podem nos fazer mal, entende? Eles estão amarrados. É você, ser humano, que se aproxima, entende? Porque a estratégia dos anjos caídos é lhe seduzir, lhe conquistar, né? Fazer você se aproximar dele, vem cá, igual a serpente, vem cá, vem cá, vem cá, chega perto, e aí você chega perto o suficiente, né, para ele dar o bote, e aí, claro, né, ele vai fazer com você a sedução da tentação, né, mas cometer ou não o pecado, cair ou não, é uma decisão totalmente sua, né? Você é livre para fazer o que você quiser. E aí essa citação de Santo Anselmo, né, relatando, né, que se os anjos se tornassem visíveis, né, no firmamento, no céu, se fosse fazer uma comparação, né, o anjo brilharia mais do que os sóis, todos os sóis, e do que as estrelas juntas, né? Então, obscureceria a todos, né? Então, a luz e o brilho dos anjos, né, se sobressaía sobre o brilho do sol e o brilho das estrelas, né? Aí você diz assim, vale que exagero isso daí só para Deus, mas aí é para você ver o nível de comparação das coisas, né? Então, se só um anjo, né, um anjo fiel a Deus, um anjo em comunhão com Deus, né, se pudesse manifestar-se para os humanos, né, a sua luz, a sua luminosidade, seria um brilho tão grande, né,
que mesmo o sol e estrelas seriam mais fracas do que a luz do anjo, que dirá no futuro o próprio Deus, né? Então você vê que o nível de grandeza de Deus está muito mais acima do que qualquer outra coisa. Sobre o anjo da guarda, né, é dito que não só batizados, não só crentes, não só fiéis à igreja têm anjos da guarda, né? Mas cada homem, né, cada ser humano, mesmo os infiéis, né, mesmo os não batizados, né, eles vão ter desde o dia do seu nascimento um anjo da guarda particular. E aí também tem uma frase que diz assim que alguns santos padres, né, acreditam que cada nação tem o próprio anjo da guarda, cada cidade tem o próprio anjo da guarda, cada estado tem o próprio anjo da guarda e cada igreja, né? Então, né, tipo, se na sua cidade tem 10 igrejas, né, 10 igrejas católicas, onde lá, né, esteja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia guardado no sacrário, né, então com certeza lá também há de habitar, né, o anjo da guarda daquela igreja, também para fazer a adoração perpétua à Sagrada Eucaristia que ali está. E aqui uma citação, né, para falar que crianças, né, também têm anjos da guarda. Aqui o autor pega uma passagem lá de Mateus, onde Jesus afirma, né, que não deprecieis os pequenos, né, as crianças, porque em verdade eu vos digo que os seus anjos que vão estar no céu em contato com o Pai, e que, né, farão esse contato do céu com o Pai, com Deus, com a terra, com a criança, com o ser humano que ele protege. É aqui umas citações que eu falei, né? Alguns santos padres, né, também acreditam em cada cidade, cada nação e cada igreja tem seu anjo da guarda. E aqui só uma citação para finalizar, né, de outros pensadores, né? Então, Tertuliano e Orígenes também fazem citações sobre os santos anjos. E aí vocês devem conhecer a Patrística, né? Aquela coleção de livrozinhos esverdeados, e que eu convido vocês a assistirem o canal Nossa Filosofia Bárbara, do meu amigo Davi, professor Davi. E ele vai fazendo um estudo de cada livro da Patrística, né? E temos, né, esses pensadores, né, esses antigos padres, né, do início da era da Igreja Cristã e da Igreja Católica. E outra citação também de São Basílio, né, onde cada fiel, né, vai ter o seu anjo como educador e pastor e guia e guardião da sua vida. Então é isso, obrigada.